E aí pessoal, tudo tranquilo? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, tá certo? Então para isso, eu enunciei esse teorema aqui, que ele diz pra gente o seguinte, que a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética A1, A2, A3, AN é dada por, aí dá essa formulazinha aqui. Sn igual, a soma dos n primeiros termos é igual a A1 mais AN, soma esses dois, multiplica por n e divide por 2, tá? Então essa daí é a fórmula, que dá a soma dos n primeiros termos de uma PA. Então você pega o primeiro termo, soma com o nésimo termo, multiplica o resultado por n e divide por 2, tá certo? Eu coloquei isso como um teorema porque isso pode ser demonstrado matematicamente, beleza? Para poder exemplificar, eu trouxe esse primeiro exercício, onde ele diz pra gente o seguinte: em uma cerimônia de formatura, os formandos foram dispostos em 20 filas de modo a formar um triângulo, com um formando na primeira fila, 3 na segunda fila, 5 na terceira fila e assim por diante, formando assim uma progressão aritmética. O número de formandos na cerimônia é, aí dá as opções aqui para você poder marcar, tá certo? Então agora eu vou mostrar a solução detalhada desse exercício para vocês. Então, pessoal, do enunciado a gente tem que observar inicialmente o seguinte, tá? O que a gente tem do enunciado? A gente tem a seguinte sequência, que é uma PA. Do enunciado temos, você tem lá um formando na primeira fila, depois você tem 3 na segunda, depois você tem 5 na terceira e por aí vai, até chegar aqui na 20ª fila, que eu vou chamar de A20, tá certo? Então você nota aqui que você tem aqui o A1, o A2, o A3, até chegar no A20. Eu botei o A20 porque ele falou que tem 20 filas, tudo bem? A gente tem que entender do problema, que para a gente saber o número de formandos na cerimônia, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar A1 mais A2 mais A3 mais até o A20, concorda? Então eu vou ter que somar os 20 termos de uma progressão aritmética. Para fazer essa soma, eu poderia fazê-la no braço, tá? Não seria nem tão trabalhoso assim, até daria para fazer, porque são só 20, mas às vezes tem problemas que ele pede lá, sei lá, botar, vamos supor que fosse, sei lá, 100 filas, já ficaria um pouco mais complicado, tá certo? Então aqui, a gente vai utilizar a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA. Então como que eu procedo para utilizar essa fórmula? A primeira coisa que a gente tem que observar é que Sn é quem? A1 mais AN vezes N sobre 2. Só escrevi a fórmula da soma, tudo bem? Eu tenho que observar também que o N vale quanto? 20, tá certo? Eu tenho que observar que ele vale 20 por quê? Porque eu quero a soma de 20 termos. Então, daqui, o que eu vou obter? S20, tá certo? Estou substituindo N por 20. É igual a A1 mais A20, que multiplica 20 dividido por quem? Por 2, tá claro? Então eu tenho isso daqui, tá certo? Se eu quiser eu posso até melhorar logo a cara disso, pegando o 20 e dividindo por 2 aqui, porque está 20 sobre 2 e 20 sobre 2 eu sei que vale 10. Então na verdade eu preciso saber isso aqui, ó, A1 mais A20 vezes quanto? 10, tudo bem? O primeiro termo eu já tenho, eu sei que vale 1. Só que o 20º termo eu não tenho. Então tem que usar o quê? A fórmula do termo geral, Mas a gente sabe o seguinte: o A20 é o primeiro termo mais quem? Mais 19R, tá? Eu estou usando a fórmula do termo geral naquela observação que eu fiz lá na aula sobre o termo geral, tá? Então aqui, como é que vai ficar? O primeiro termo é 1, mais 19 vezes a razão. Só que como que eu vou descobrir a razão aqui? Basta que eu pegue o segundo termo e subtraia o primeiro, Então daqui eu noto que a razão é quem? 3 menos 1, que vai dar 2. Tá? Então tem aqui o valor da razão. É só substituir aqui. Com isso daqui eu tenho o quê? 19 vezes 2 vai dar 38. Então vai ficar 1 mais 38, que vai dar 39. Tá certo? Logo, eu consigo calcular o valor de quem? De S20. Ou seja, S20 é o quê?
o número de formandos que tem na cerimônia. Então, S20 vai ser o primeiro termo, que é 1, o A20, que eu sei que vale 39, vezes 10. Trivial agora, 1 mais 39, 40, e 40 vezes 10 vai dar quanto? Isso que você pensou, 400. Tá? Então a resposta aqui é a letra A. Tá vendo? É um exercício bem tranquilo. Uma observação sobre esse exercício é que às vezes, né, ele não coloca aqui formando assim uma PA. Ele só fala assim, e assim sucessivamente. Né? Só que aí você entende, né, pelo enunciado que se trata de uma progressão aritmética. Tá certo? Então fica atento também, porque pode aparecer alguns problemas nesse sentido. Tá bom? Agora a gente vai fazer um segundo exercício, né, para mostrar para vocês mais uma aplicação dessa fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Então, pessoal, esse segundo exercício, né, ele fala pra gente o seguinte, né, foi um exercício que foi cobrado no vestibular, né, da FUVEST até recente, né, 2019, e ele fala assim, a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é n que multiplica 2n mais 1, qualquer que seja n maior que ou igual a 1. Encontre o 20º termo dessa progressão. Beleza? Então, esse tipo de exercício, né, a gente tem aí pelo menos duas maneiras diferentes de resolver. Tá certo? Eu vou apresentar para vocês essas duas formas diferentes de resolver, beleza? Então veja só. Na primeira forma a gente tem o seguinte, né? Vou botar aqui. Primeira forma. O que a gente quer? Né? A gente quer encontrar o 20º termo. Né? Então, ó, queremos o 20º termo, ou seja, a 20. Tá? Só que a 20, a gente sabe que é pela fórmula do termo geral, né, é igual a quanto? É igual a A1, que é o primeiro termo, mais 19 vezes R, tá certo? Então, essa primeira forma de resolver, eu vou proceder da seguinte forma. Eu vou proceder de forma que eu consiga encontrar o valor de A1 e o valor da razão, tudo bem? Então, olha só. Daí o que a gente tem? A gente tem que Sn é igual a quanto? N que multiplica 2n mais 1, beleza? Ou ainda, tá? Eu só vou escrever, eu não precisava nem fazer isso aqui não, esse passo que eu vou dar agora não, mas eu vou escrever assim, porque às vezes, né, eles colocam a fórmula desse jeito que eu vou colocar agora aqui. Sn é quem? Vamos fazer distributivo, ó. N vezes 2n vai dar 2n ao quadrado. N vezes 1 vai dar n, então vai ficar 2n ao quadrado mais n. Essa daqui, né, é a soma dos n primeiros termos da nossa progressão aritmética que ele falou no enunciado, tá certo? Então eu vou trabalhar com ela. Então veja bem, para poder encontrar, né, o primeiro termo e a razão, eu tenho que observar o seguinte, eu tenho que observar que a soma de um termo, ou seja, S1, é o próprio A1, ou seja, o próprio primeiro termo da nossa PA. Eu vou partir disso aqui, tá? Então, S1 é igual a 1. Se eu não observasse isso, eu não ia conseguir resolver dessa forma que eu estou colocando aqui, tá? Então, veja bem. Para poder determinar, então, esse valor, né, de A1, basta que eu substitua na fórmula, né? O S1 não é A1, então é só substituir N por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado mais 1, tá certo? Isso aqui é igual a quanto? 1 ao quadrado dá 1, né? Que é 1 vezes 1. Vezes 2 dá 2. Então vai ficar 2 mais 1. Tá certo? Daqui eu concluo que o valor de A1 é igual a quanto? 3. Então já descobri aí o primeiro termo, tá? Outra coisa que eu tenho que usar é o seguinte, o S2. Só que o S2 é a soma dos dois primeiros termos da minha PA. Ou seja, A1 mais A2. Tá claro? E aí eu vou substituir n por 2. Eu vou ficar com 2 vezes 2 ao quadrado, né? Substituindo aqui na fórmula, mais 2. Tá? 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8. Então eu tenho 8 aqui para essa parte. Mais 2, né? Daqui eu vou concluir o seguinte, que A1 mais A2 é igual a 10. Tá certo? Que é 8 mais 2. Tudo bem? Então eu tenho isso. Eu já sei o valor de A1, que vale 3, então eu vou substituir embaixo para encontrar o valor de A2. Por quê? Se eu encontrar o A2, né, e como eu já tenho o A1, para encontrar a razão basta que eu faça A2 menos A1. A gente já sabe disso.
Tá? Então, substituindo aqui, eu vou ficar com 3 mais A2 igual a 10. Tá certo? Então, A2 vai ser 10 menos 3, que é igual a 7. Beleza? Então, daí eu tenho que a razão vai ser quem? A2 menos A1. Só que A2 é 7 e A1 é 3. 7 menos 3 vai dar 4. Logo, como eu quero o 20º termo, A20 é igual a quem? A1 mais 19 vezes a razão. Então, o primeiro termo eu já sei quanto vale, é 3, vou substituir. Tá? Então, A1 vale 3, mais 19 vezes a razão. Só que a razão vale 4. Tá certo? Então, aqui eu tenho 3 mais quanto? 19 vezes 4. 19 vezes 4 vai dar quanto? 4 vezes 9. 36, 1 vezes 4. 4 mais 3, 7. Né? Então, eu tenho 76. 19 vezes 4. 3 mais 76 vai dar 79. Beleza? Então, o 20º termo dessa progressão é 79. Tranquilo? Agora a gente vai fazer, né, de uma outra forma para você escolher qual que te agrada mais. Beleza? Vamos a essa forma. Então, pessoal, essa segunda forma, né, a gente vai proceder da seguinte maneira. A gente tem que observar que o 20º termo, A20, na verdade, ele é o quê? Ele é a diferença entre o S20, ou seja, a soma de 20 termos, menos o S19, tá? Só que eu vou mostrar para vocês que realmente isso que eu estou falando é verdade, tá certo? Olha só, a gente tem o seguinte, temos isso aqui, né, que Sn é 2n ao quadrado mais n, tá? E a gente sabe que S20 é o quê? A1 mais A2 mais A3 mais A19 mais A20, né? S20 é a soma dos 20 primeiros termos da minha PA. O S19 é A1 mais A2 mais A3 mais A19, concorda? É a soma dos 19 primeiros termos da minha PA. E aí veja só, como eu falei com vocês, se eu pegar e fizer a subtração, né, eu vou ter o quê? S20 menos S19, concorda? Esse cara menos esse. A1 menos A1 vai dar 0, então esse cara vai cancelar com esse. A2 menos A2 vai dar 0. A3 menos A3 vai dar 0. A19 menos A19 vai dar 0, só sobra quem? A20. Então daqui eu concluo que o A20, ou seja, o 20º termo, vai ser a diferença entre o S20 e o S19, tá certo? Como eu tenho essa fórmula de Sn, basta que eu calcule esses caras, tá? Então veja só, como que eu vou calcular o S20? É só substituir aqui por 20, n por 20, vai ficar 2 vezes 20 ao quadrado mais 20, tá certo? Isso vai dar quanto? 20 ao quadrado dá 400, né? Então vai ficar 2 vezes 400 mais 20. 2 vezes 400 vai dar 800 e 800 mais 20 vai dar 820. Beleza? Trivial. S19 é 2 vezes, só substituir n por 19. 19 ao quadrado mais 19, tá? 19 ao quadrado é 361. Então eu vou ficar com 2 vezes 361, tá? Mais 19. Quem tiver dificuldade, basta fazer 19 vezes 19 que vai concluir que é 361, tá? 2 vezes 361, né, ó, 361 vezes 2 vai dar 2 aqui, 6 vezes 2, 12, vai 1, né, aqui 6, 7. Então vai dar 722 aqui, concorda? Mais 19. 722 mais 19 vai dar quanto? 2 mais 9, 11, vai 1, 2, 3, 4. E aqui vai dar 741, tá certo? Logo, ou daí, eu tenho o seguinte, A20 não é S20 menos S19, então vai ser S20, 820, menos 741, tá? 820 menos 741 vai dar quanto, né? Você pega aqui, emprestado, 10 menos 1 vai dar 9. Aqui ficou 1. Puxa esse
o 1 do 8 aqui, né? Fica 11 menos 4 vai dar quanto? 7. E 7 menos 7 vai dar 0, né? Então vai dar realmente 79. Beleza? Então essa daí é uma outra maneira de você estar resolvendo esse tipo de problema. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido bem o assunto, tá certo? E tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe assim enormemente a vida de cada um. Valeu!